alunos que saíram aí no meio do caminho, né, no meio do processo. E nesse processo, graças a Deus, dos 3, né, 2 foram por motivos muito bons. Não, 4 saíram, né? Dos 4, 3 foram por motivos muito bons, que foi a situação do emprego. Né? Graças a Deus, né, 3 dos 4. É disso que infelizmente não teve tempo para fazer o curso, né? Já que ele também já trabalha com nós, ele não conseguiu ter tempo para completar e continuar o curso. Turma, essa aula é uma aula que eu falei para vocês lá no começo que a gente ia ter. Eu falei, não, vocês vão mexer no braço robótico, um dia aí, a gente vai para cá mexer. Eu aproveitei hoje porque tinham poucos aqui no começo, né? Eu falei, bora logo para lá e vocês vão mostrando pro pessoal que eu tinha que descer para ver essa questão. Gente, o que é essa bancada? Não sei se vocês chegaram a fazer curso aqui no Senai ano passado, mas ano passado nós tínhamos uma coisa nas qualificações chamada módulo da indústria. Que os cursos eles não tinham 160 horas. Eles tinham 200 horas. Eles não tinham 160 horas, eles tinham 240 horas. Por quê? Porque 80 horas eram 80 horas de conteúdos complementares e outras formas de conteúdos formativos para o aprendizado da pessoa, que era aula de saúde e segurança do trabalho, aula de introdução à indústria 4.0, aula de planejamento e organização da produção e tudo mais, que iriam complementar os temas. Isso aí foi testado durante 3 meses, depois nós tiramos por conta da evasão. Como tinha 80 horas que não eram de fato do tema, acabava que a evasão era muito grande. O pessoal, mas eu quero fazer curso de eletrônica, quero fazer curso de eletricista, vou ficar 80 horas vendo conteúdos complementares. E aí o que foi dito? Foi dito para nós fazermos uma aula dessa parte complementar. E a aula que eu sempre trabalho é a parte de indústria 4.0, porque é a parte que eu particularmente mais gosto. É uma parte muito legal. E o que seria isso que vocês estão vendo aqui? Se a gente for analisar o ponto de vista histórico, tá? Quantas revoluções industriais nós tivemos ou estamos? 5. 5 não. 4. Primeira revolução industrial, ela foi marcada pelo quê? Máquina a vapor. Máquina a vapor. Então as máquinas a vapor, deixa aí aqui. Ela marcou o quê? Vamos lá, gente. Se o Adriano ele fosse um fabricante francês de tecidos e o Yuri fosse um comerciante italiano, e esse comerciante italiano quisesse vender essas coisas que eram fabricadas pelo Adriano lá no século XVIII, ele ia precisar comprar, o Adriano ia ter que fabricar de forma completamente artesanal, ele ia ter que mandar através de carroças, e dessas carroças iam chegar lá para o Yuri comercializar. Só que nesse meio do caminho tinha muitas perdas, tinham furtos, tinham roubos, tudo mais. E isso aí acabava atrapalhando muito a parte do comércio nesse tempo. Né? Tanto que, por exemplo, lá vocês estavam ali na transição da Idade Média, né, para as grandes cidades. E aí a Idade Média, vocês lembram que tinha os castelos, ao redor tinham as vilas. Por isso, por estarem nas vilas, vocês tinham os caras que roubavam e moravam nas vilas, que eram os vilões. Tanto que essa é a terminologia utilizada para os caras que são malvados nos filmes, os vilões, mas eles eram os moradores das vilas. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, desenvolveu-se a máquina a vapor, que foi uma forma de acelerar tanto a produção quanto o transporte das coisas. Na segunda revolução industrial, qual foi o grande marco? Eletricidade. A segunda revolução industrial ela foi marcada por algo que hoje é usado, tá? Muito usado, mas que revolucionou completamente a produção e a forma de viver das pessoas, que foi a eletricidade. Então a eletricidade, através dos motores, né, dos sistemas de iluminação que aceleraram muito diversos processos, acabou facilitando muito a vida de todo mundo. E a terceira revolução, que é algo que começou ali pela década de 60, Técnica informacional. Revolução técnico-científica e informacional. Ela foi marcada pelo quê? Em uma palavra. Globalização, informação. Computadores fazem parte dessa palavra. Foi a globalização da informação Fazem parte dessa palavra. Foi marcado pelas telecomunicações. As telecomunicações, tá, iniciadas com rádio, claro que era muito mais antigo, mas popularizadas com a televisão nessa época, foram muito originadas através das guerras que nós tivemos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e principalmente a Guerra Fria, tá? Onde a parte da espionagem era algo assim extremamente vivida pelos grandes países da época
que era a União Soviética e Estados Unidos. A segunda Revolução Industrial foi algo marcado ali pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, principalmente, e a primeira Revolução Industrial, principalmente países europeus, como França, Itália e Grã-Bretanha, tá bom? Principalmente a Grã-Bretanha na primeira e na segunda Revolução Industrial, tá? E aí, gente, nessa terceira Revolução Industrial, marcada por dois polos, um polo capitalista e um polo soviético, área de cutucar as coisas. Aí explode? Aí explode? Ele está na sua direção aqui. Olha lá, o cabelo do seu Jesus já até caiu. Olha, seu Jesus. Perto do botão que tu ligaste. Aí o que acontece, gente? Nessa terceira Revolução Industrial, se houve a popularização de algumas coisas que eram utilizadas principalmente para espionagem, como o desenvolvimento das formas televisivas, né, que eram formas que espiões utilizavam, e não necessariamente as pessoas, mas também a popularização da internet, que muitos dizem que nasceu em 1940, mas só foi popularizado ali por 1980 e tantos. E os computadores também, ali na década de 70. Vale ressaltar, por exemplo, tem uma curiosidade engraçada, que o meu professor de CLP, né, daqui, foi meu professor lá no IFPA, foi estagiário, ele era estagiário. Era mostrar um vídeo dele no meu vídeo. Só isso que ele fazia numa sala gigantesca. Então isso mostra também como a eletrônica se desenvolveu nesses tempos. Né? Algo que demandava muitas coisas, hoje em dia cabe ali na palma da nossa mão, ali no celular, e faz muito mais. A terceira fazia isso. E a quarta? A quarta Revolução Industrial começou quando? Robotização, sabe? Com tecnologia. A quarta Revolução Industrial, ela não tem um início fixo, tá? A terceira a gente até pode dizer que foi em 1970, o pessoal diz década de 70. A quarta, a única coisa que a gente sabe dizer dela é que nós estamos nela. Acontecendo. Ela está acontecendo e se coloca que o início foi ali de 2010, 2015 para cá, onde os maiores pilares dessa revolução são o que nós chamamos de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. E quais são essas tecnologias? Nós temos várias. A mais importante de todas hoje, nós dizemos que é a que mais se fala, a gente diz que é a inteligência artificial. É o que está em todo lugar. Todo mundo sabe que é o ChatGPT, todo mundo sabe que é o Gemini, todo mundo sabe que é o Copilot. Tem várias ferramentas de inteligência artificial por aí sendo usadas, e muitas ferramentas que estão embarcadas em coisas que a gente nem sabe que estão, mas estão. Por exemplo, quando vocês acessam, quando o Messias vai pesquisar lá tênis da Nike, e aí quando ele entra em outro aplicativo aparece uma propaganda do tênis da Nike. Isso é uma inteligência artificial. Quando o seu Djalma pesquisou Arduino, e aí quando ele acessou o Facebook dele, ou quando ele foi ligar alguma coisa no vídeo no YouTube, apareceu lá uma propaganda do Arduino. Tudo isso aí são as inteligências artificiais que utilizam os cookies dos sites para poder trazer essas propagandas para vocês. Então a inteligência artificial, a verdade é que ela está já no nosso dia a dia em várias áreas. Outra tecnologia que nós temos que é muito importante é a robótica, né, que vocês já estão vendo. Né? Não apenas aqui através do braço robótico, a gente tem vários robôs, como eu vou falar para vocês, que não são só esses. Nós temos a internet das coisas, que é algo que já está muito difundido. Por exemplo, muitos de vocês devem ter ar-condicionado em casa, e quem tem ar-condicionado em casa, muitos têm aplicativo. Tem aplicativo de ar-condicionado no celular, você consegue ver, ligar no Wi-Fi e tudo mais. Esses sistemas ali, eles são sistemas que embarcam a internet das coisas. Tá? Por exemplo, quando o seu Walter chega na casa dele, ele fala ali no celular dele, ele liga o carro dele, ele fala, ok Google, gelar minha cervejinha. Aí o repositório de verdade, quero merendar, gela lá. Quero merendar. Já faz aí o bolo. Alfred? Né? Alfred? Brincadeiras à parte, eu fazia isso no meu apartamento, deixa eu alugar ele, ano que vem eu vou voltar a fazer. Né? Nossa, alugou para qual? Claro. Milhão? Aí o que acontece? Olha. O que eu fazia? Quando eu saía daqui meio-dia para lanchar, eu queria dar um cochilo. Aí eu vinha, ok Google, pelo meu Smart Home, aqui o Google Home, ele já ligava o ar-condicionado do meu quarto, ele já ligava ali a geladeira, principalmente a parte ali que tem um refrigerante, vai tomar uma Coca Zero no almoço, né, e tudo mais, e ele fazia esses sistemas para mim, de forma automática, porque os eletrodomésticos estavam conectados com o meu celular através da internet. Então a internet das coisas é outra ferramenta. Outra que nós temos é o Big Data.
Big Data é um grande acervo de dados. Então, por exemplo, a todo momento, todo lugar que vocês procuram, tudo que vocês acessam, está indo para algum repositório de dados de alguma empresa. Seja ela a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, seja ela outro repositório. Quando vocês vão fazer um exame, né, alguns exames vocês assinam termos, isso aí vai para alguns órgãos de pesquisa, eles abastecerem dados sobre o que você tem, se você é hipertenso, se você é diabético, o que você tem de saúde, se a sua pressão está alta ou não, tudo mais. Para fazer aquela estatística, Para né? fazer as estatísticas. Né? Então, sempre esses dados, tudo faz parte de um grande acervo. Tá bom? Outras ferramentas que nós temos também. Nós temos a manufatura aditiva, principalmente, vocês já viram uma máquina que tem ali atrás, parece uma geladeirinhazinha, um frigobarzinho que tem lá na frente? Aquilo ali é uma impressora 3D, onde ao invés de a gente fazer a manufatura convencional, onde a gente extrai componentes, nela a gente faz um desenho e é depositado apenas a quantidade de componentes que eu preciso. Então você tem uma manufatura muito mais enxuta e com muito menos gasto de componentes e matéria-prima e insumos. Tá bom? Tudo isso aí são tecnologias aplicadoras. Professor, e o que é essa bancada? Gente, essa é uma bancada que nós adquirimos aqui no Senado. Tá? Todas as escolas de maior porte, como Belém, Paragominas, Barcarena, Canaã, a gente tem 5 escolas aí do estado, possuem uma desse tamanho. Tá? As outras, por exemplo, Sedan, que é aqui na João Paulo, possuem uma menorzinha, que é apenas uma estação, tá? Mas não boa conta. Elas trabalham as tecnologias da indústria 4.0. Então, todo esse processo aqui, gente, todo o processo de produção, ele é completamente automatizado. Eu venho num aplicativo que foi desenvolvido em JavaScript, eu venho, escaneio o QR Code que deve estar até aí na frente, se não tiver aí na frente, está por aí, tem alguma mesa. Tá ali, tá pra ali, tá ali, ó. Escaneio aquele QR Code, eu consigo ir na loja, definir como eu quero o meu bloquinho, se eu quero um bloco vermelho, preto ou azul, quais cores de lâmina eu quero, se eu quero fazer um desenho como um barquinho, se eu quero escrever aqui Djalma, se eu quero escrever Jesus, Espírito Santo, amém, posso escrever, tá bom? Então, tudo isso aqui pode ser feito na nossa bancada. Nas lâminas, tanto que ele coloca bem aqui, ó, coloca bem aqui, aqui ele tem uma canetinha que a gente pode colocar. Ele faz o desenho apenas controlando a movimentação Y e X desse movimentador pneumático, tá? Isso pode ser feito. E, gente, depois de fazer isso, aqui nós temos uma coisa chamada CLP. O CLP, ele é um controlador lógico programável. Vocês já sabem que é um microcontrolador. Vocês já viram o Arduino agora. E o Arduino, através dele, como ele é um microcontrolador, ele faz coisas de pequeno porte. Um controlador, de fato, como é o caso do CLP, ele controla coisas de grande porte. Tá? Então, a indústria, ela usa principalmente CLPs. E aqui a gente tem um CLP que ele comunica via cabo de internet, via redes, com os outros 3. Só que esse cabo de internet vai, na verdade, para um roteador, e desse roteador eles se comunicam sem fio, usando as tecnologias IoT. Tá bom? Então, cada uma comunica com a outra de forma individualizada. Perfeito? Isso daqui, gente, além disso, todos os dados do processo vão para uma grande base de dados, que é o Big Data. Tanto que tem um outro que é o dados do processo. Se escanear os dados do processo, a gente consegue ver os dados de produção, as ordens de pedido, quando elas foram feitas, além de dados de manutenção, caso ela pare em alguma estação. Tudo isso aqui, normalmente, a gente faz após o curso técnico. Ou seja, o cara tem que fazer todo o técnico de automação para ele poder fazer um curso nesse cara, porque a programação dele é bem enjoada. É uma CLP que a gente chama CLP Siemens, que não sei se alguém já escutou da Siemens, que é um programa chamado Tia Portal. Algumas vagas de emprego para automação cobram conhecimento em Tia Portal. Esse é o cara que programa esse cara. Tá? Agora, para a operação em si é muito simples. A operação que vocês viram aí, o Messias cutucando 96 vezes, né, o sistema. Tem que ter um curso especial para operar isso aí. Não. Além da automação. Já. Vou vir para cá, que vocês quebrou. Funciona basicamente com uma botoeira aqui, ó, de emergência. Então a botoeira de emergência, quando eu aciono, ela não deixa eu fazer nada, nem dá o reset. Quando eu destravo ela sempre no sentido horário, ó, tá? Ela ainda não consegue fazer nada. Por quê?
Porque a norma regulamentadora 12, a NR12, ela diz que sempre que eu tenho um sistema de emergência manual acionado, eu tenho que ter um outro acionamento manual para o reset do sistema de segurança. Então, por isso eu tenho um botão de reset. E o meu amiguinho fez um monte de coisa. Tá bom? Isso. E aí, como é que funciona? Cara, puxa, ó, desliga o vácuo. Desliga o vácuo. Deu uma corda ali. Vamos lá. E aí, como é que funciona, gente? A operação dela, ela funciona completamente aqui pela estação. Eu posso fazer ela aqui pela estação. Posso fazer ela por aqui, ó. Posso fazer a movimentação dela aqui, ó. Sai pra quê? Pra pegar essas peças. Para pegar as peças. É, eu também acho. Isso. É. As vagas do iPhone. Errei. Tá? Foi o Messias que mexeu aqui. Foi o Messias que descalibrou. Eu vi. Vou derrubar ele. E aí o que acontece, gente? Se nós fôssemos fazer isso aqui puramente de forma manual, isso aqui iria ser muito passivo de erro. Tanto que quando eu estou com uma turma de linha de produção, é isso aqui que eu faço. Eu tento fazer eles operarem manualmente a bancada. Completamente. Então a gente tem que pegar a peça, trazer para cá, colocar aqui, fazer, colocar as lâminas, pegar com o braço, encaixar cada lâmina em cada caixa. E eles veem o quanto isso manualmente é difícil. É por isso que o CLP é importante, é por isso que o microcontrolador é importante, porque ele automatiza o processo. Ele sabe os tempos que a tensão tem que chegar em cada motor, ele sabe os tempos que o ar tem que passar nessas mangueirinhas, né, que o que a gente estuda isso aqui é a pneumática, né, a área da pneumática, para quem já fez algum curso de mecânica, né, a área da pneumática ela estuda o ar comprimido passando pelos atuadores e pelos sistemas de sensoriamento. Então a gente consegue ver o tempo que a gente quer que o ar passe para ele movimentar isso tanto no X quanto no Y. Toda essa movimentação aqui, essa aqui é elétrica, mas a movimentação dos cilindros é pneumática. Tá? Ele vai dizer para a gente, por exemplo, quando uma trava dessa tem que travar uma peça para outra coisa, em outro processo que está ocorrendo. Isso tudo, como a gente faz quando a gente faz o primeiro programa, né, cria um conhecimento do processo para que a gente automatize ele. Tá bom? Então isso aqui, gente, é a introdução à automação. A bancada, claro que operar ela completamente ia demorar muito tempo, não daria para todo mundo mexer nela. Tá? Então o que eu sempre faço nessa aula é a atividade utilizando o braço robótico. Tá? Então o braço robótico, para quem já fez, acharam difícil? Não. Para quem não fez, achou difícil? Para quem já fez? Faltou o rapaz aqui fazer. Faltou o Leandro e o Romulo. Aqui, ó. Tá, então vocês vão fazer. Mas todo Vai mundo mexer o braço no pedaço. Mas por quê, doutor? Vamos dar pra cá. Quem tá ligando Vem aí, ó. Messias. Vamos lá. Quem fez aqui no braço, achou complicado o processo? Não. Não. O braço robótico, gente, ele funciona com uma programação. O braço robótico funciona com uma programação. Ele funciona com uma programação onde você diz os passos. Então você define quais são os pontos que ele vai parar e ele vai repetir isso em loop várias vezes. Beleza? Então, por exemplo, o cabo daqui não está aqui, ele foi danificado, tanto que é uma das brincadeiras que vocês vão ter. Claro que essa aqui é a soldagem de R$100 mil, então você tem uma soldagem. Eu vou pegar assim, os dois melhores para soldar isso daqui. Tá? Porque aqui o cabo rompeu, então a gente vai ter que dessoldar o cabo velho daqui e colocar de novo na carga. Tá? Então saiu o cabo, rompeu mesmo. A gente comprou um cabo novo que eu vou ter que encaixar. Para poder fazer a conexão para ele poder abrir e fechar. De forma automática. Vamos pegar a latinha. Não, cabo velho. O cabo não E aí, gente, como é que vai funcionar isso daqui? Ó? Tá? Esse braço que vocês estão vendo, vocês acham que ele é um braço robótico ou ele é um outro tipo de braço? Robótico.
Gente, dentro da robótica, nós temos os chamados braços robóticos e os braços robóticos com uma outra terminologia, que são os braços colaborativos. O porquê que ele é um braço colaborativo? Ele é um braço colaborativo porque ele é feito para colaborar com a pessoa. Esse braço, aqui a gente tem uma ferramenta que é uma garra, mas por exemplo, isso aqui é removível, a gente pode colocar uma outra ferramenta como um ímã, compressor. Se o mexer, vamos lá. Se eu precisasse de um sistema onde eu tivesse algum tipo de ímã ou algo do tipo, eu poderia colocar um ímã aqui na ponta de uma ferramenta, ele ia pegar, desligar o campo eletromagnético e soltar algo metálico. Nós temos processamento de ferro velho, nós puxando tudo que é metálico. Tá? Isso daqui, gente, é completamente montável, a gente pode alterar isso aqui. Outra ferramenta que nós temos é a parte de polimento. Muita gente usa isso aqui para polimento industrial. Então se coloca as máquinas de polimento, isso aqui carrega o sistema de polimento e você só vai guiando, sem ter que cansar o seu braço. Esse sistema aí encaixa naquelas máquinas de pegar bichinho, é a mesma coisa ou não? Parecido. Só que ali o que tu tens é mais parecido com esse aqui, ó. Mais parecido com a ventosa, só que aí não é a ventosa, é só uma carrinha. Não tem nada a ver com o braço. Parece um braço robótico, a gente já vai falar sobre isso. Sobre esse tipo de ventosa. E aí, gente, esse braço colaborativo, como ele é feito para trabalhar com pessoas, quando quem for fazer a programação daqui a pouco, se soltar o dedo aqui do botão, não tiver em condição livre, ele dá problema, ele dá erro. Dá erro mesmo. Se alguém ficar aqui na frente, digamos que o Adriano estiver curioso aqui, coloca a cabeça bem aqui, ó. Ele bater na cabeça do Adriano, na mesma hora ele vai parar. Tá bom? Ele vai ver a força que ele está fazendo, ele vai desligar. Tá bom? Outra coisa, esse braço colaborativo ele é dividido em algumas divisões e categorias. Nós temos o OM3, o OM6, o OM9 e o OM12. Esse número final é sempre a massa máxima que ele consegue. Ou seja, o OM3, que é esse, aguenta carregar até 3 kg. O OM6 até 6 kg. O OM9, 9 kg. E o OM12, 12 kg. Professor, então a gente não tem braço colaborativo acima de 12 kg? Comercialmente, não. Nós não temos. Passou disso daí, a pessoa precisa comprar um braço robótico industrial. O robô industrial é o que vocês veem nas fábricas lá de carro, que são os que tem. Dá para ter esse aqui soldador, tá vendo? Ele funciona como soldador. Só que, o que acontece? O robô industrial, ele não pode trabalhar com pessoas próximas. Tá? Existe um inciso na NR12 que fala que ele tem que estar. Que ele tem que ficar com um sistema de anteparo com o dobro do braço dele. Então, por exemplo, se o braço é de 1 metro, ele tem que ter um sistema de anteparo de 2 metros. Nesses 2 metros, se qualquer pessoa entrar perto desse raio, ele tem que desligar. Por quê? Porque esse aqui tem limitação de velocidade. O robô industrial não tem. Ele não tem sensor de toque. Então, se ele passar aqui, já o chavinho pulou o sensor, ele vai bater na pessoa, a pessoa vai sofrer um acidente. Tá bom? Pega um pescoção, né? Não pode morrer. Não é tão provável. Pode morrer, Então, gente, o robô industrial ele é muito utilizado. Professor, e qual é a diferença em termos de programação? A programação 22 ela é uma programação simples, é uma programação que é feita para que o usuário não encontre dificuldades. Tá bom? Tanto que todo mundo conseguiu fazer aqui tranquilamente. Tá bom? E aí, gente, além desses, nós temos outros tipos de robôs por aí? Temos. O que todo mundo vê, né, que tem nos filmes, que já tem muita gente que compra hoje em dia, né, são os robôs humanoides, robôs de formato de cachorro, Limpeza, né? o robô Lego, o robô de limpeza. Agora, se eu perguntar para vocês conseguem ver, tirando essa bancada, outro robô aqui? Se a gente tirar essa bancada daqui, vocês conseguem ver outro robô aqui? Por quê? 1, 2, 3, 4. Gente, aquela bancada que o Leandro apontou, aquela bancada ali, que tem ali uma monte de mangueirinha azul, é uma bancada XYZ. Por que aquilo ali é considerado um robô? Porque a robótica define como robô qualquer sistema que consegue movimentar qualquer tipo de massa em eixos tridimensionais. Ou seja, como ele consegue se movimentar no X, no Y, no Z, ele é considerado um tipo de robô industrial. Da mesma forma que lá na mecânica você tem o torno CNC, que você consegue fazer a movimentação, a usinagem de peças tridimensionalmente, ela é considerada um robô industrial.
Então, a verdade é que para a robótica, não é apenas esse formato que define um robô. Tá bom? Então, nós temos vários tipos de robô. Tá bom? Outro tipo de robô que nós temos são os robôs Delta. Por exemplo, quem já visitou algumas fábricas por aí, como a Natura, eles fazem um sistema de embalagem, né, para embalar lá os sabonetes deles, usando um robô que tem 5 ventosas, e esse robô vai pegando sabonete. Vai fazendo movimentações apenas assim, ó. Como se tivesse umas molas aqui abaixo. Ele dá defeito, hein? Dá defeito. Todos eles dão defeito. Tudo dá Tem que defeito. verificar. Tudo dá defeito. Tudo Tudo tem que tem acontecer. que acontecer no tempo. Hã? Tem o negócio da liberal ali, sabe por que liberal não está fazendo muito jornal hoje em dia? É por causa da internet, né? Por causa de tudo, porque toda vez que dá defeito na máquina dela lá, ela tem que chamar um engenheiro lá da Alemanha lá para ver. Pois é, isso são problemas muito sérios. E aí o que acontece, gente? Por que a gente fala que existem áreas, por exemplo, aqui a área do operador tradicional? Realmente, a área do operador tradicional, numa bancada, num sistema que fosse completamente automatizado, de fato, ele iria poder correr o risco de ser substituído. Mas vai ser toda a fábrica que vai ser substituída? Claro que não. Áreas como a eletrônica, áreas como a eletricidade, áreas como mecânica, não vão ser substituídas na indústria. A gente sempre vai precisar de um mecânico, porque isso aqui vai precisar de lubrificação. Essa bancada vai precisar de lubrificação. Tem mangueira pneumática. E aqueles robôs que estão se consertando? É mesmo, Mas isso aí eu eu gosto gosto de Deu problema no carro. Deu problema no carro. Quem é que vai ter que soldar isso? Quem é que vai ter que abrir, tirar, desenroscar? Alguém da eletrônica. Entendeu? O Messias não. O Messias Já teve incentivo Mas isso que é o seja do planeta. Só que isso é barrado, né? Na década de 70. Incentivo à tecnologia. Né? Hoje nós temos um programa, tá, gente, que se chama Brasil Mais Produtivo. Então, por exemplo, digamos que o Leonardo é o dono de uma fábrica de pequeno porte, uma empresa de pequeno porte. Hoje o Senai, junto com o governo federal, BNDES, tem um programa que, por exemplo, se ele é micro e pequeno empreendedor, ele não paga nada pela nossa consultoria. E aí nós temos consultoria de mim, que é para a organização, a gente trabalha em muitas fábricas que vocês vão visitar por aí, né, trabalhando com indústria, vocês vão ver que tem muita fábrica que é desorganizada. Ela não é ruim, ela é bagunçada. E a pessoa às vezes perde muito tempo para ficar. Essa parte de mim trabalha com isso. A outra área é a eficiência energética, que trabalha apenas vendo gastos energéticos desnecessários dentro de uma fábrica, que é normalmente atacada da economia. Pensa no gasto energético. E a terceira, que é hoje, a gente está mais bacana, é a de Smart Factory. Ou seja, é a gente entrar na fábrica lá no Leonardo, vamos analisar e pontuar em que nível da revolução industrial a sua fábrica está. Se não tem nem produção com eletricidade, se é tudo manual, se ela já está com eletricidade, mas nada de interligação com a internet, com dados, ou se ela já está até com robótica. A partir desse ponto, a gente vai dizer, Leonardo, o investimento para a tua fábrica, para a gente colocar o sistema de rede e tudo mais, vai ter um monitoramento, é cerca de 1 milhão. Aí o Leonardo fala, vocês têm que entender que 1 milhão para o dono de uma fábrica não é nada. Depende do Leonardo. Chegar para o Leonardo assim, 1 milhão, Leonardo vai investimento e tudo mais, mas ele consegue alocar verba, vai ver o payback, quando ele vai ter esse investimento retornando, tudo isso é dado pelo Brasil Mais Produtivo, do Senai. A gente diz, ó, tanto tempo vai ter o retorno estimado. A Leonardo vai dizer, pô, pensei assim, não, ensinou, e aí vem a parte da construção. Entendeu, gente? Então hoje se voltou essa parte do incentivo à industrialização, né? A trabalhar isso aí na indústria da cultura. Tá bom, gente? Tranquilo? Tranquilo. E aí agora, quem já mexeu, pode levantar a mão. Esses livros aí, Já escreveu? já tá olhando. Então, agora eu peguei. Isso aqui derruba alguém. Professor, Isso aqui derruba alguém. quanto tempo eu preciso para entender isso aqui? Eu só pegar um pouquinho daqui, ó. Isso aí que dá uma boa porrada. Faltou pra quem aí? Paulo! E aí, isso. Olha o Jesus e a Carlos. Essa aqui tem na. A Carla não pegou?
Não, eu vou pegar outro pra cá. Vai pro Jesus. Quanto tempo eu preciso? Agora eu vou estudar, mano. Agora eu vou estudar, mano. Olha aí, ó. Mano, agora eu não quero mais saber mais de mecânica, mais não. Sou de eletrônica agora, mano. Olha aí, ó. Bom, quem é o próximo mexendo? Então bora, Yuri. Paulo, o Yuri foi contratado como assistente para deixar o café hoje. Vai na todo dia, vai no não mexe nas outras. Para mexer só no braço. Tem desse aqui de Arduino? Olha, o Yuri vai mexer. Desse aqui, tem de Arduino? Já quer muito, já. Ah, o jogo já tá com a biblioteca na casa dele. Só tá faltando o argumento. Segura aí e faz Aqui é. Pode movimentar. Vai. Eu vou perguntar como é que funciona isso. Como é que funciona? Aí você vai fazer um movimento aí. Aí não tem sentido. Aperta aqui. E vamos fazer uma consultoria de. Aí movimento. Ponto de rota. Definir ponto de rota. Faz de novo. Segura lá e dá. Aí faz o movimento aí. Não, aqui. É justamente para aumentar a produção, para melhorar a prática. E aí vai no Pode movimentar à vontade. Ele vai primeiro gravar jogo, vai Aperta aqui. atacar o computador. Olha, melhor você fazer Movimento. Ponto de rota. Aí ele vai ter uma Quando eu quero o volume, definir ponto. Segura lá o botão. O que o senhor precisa Aí faz. Mas é assim. é melhorar ele no quadro, realmente colocar um quadro. Realmente. Normalmente o link de investimento é barato. Mexe não, porque tá mexendo aqui. Mexe, interfere. Para melhorar a produção. Controla as coisas. O senhor precisa disso aí. Liga acabar. Porque o consultor analisou que os seus funcionários têm que andar até o Aperta no play aí. Tudo é manual. Segura aí. Não, aqui. Não, aqui, em cima. Foi ele, professor. Falei já. Vou dar uma surra nele de Segura. Me desobedecer. Pega meu livro agora. Só aperta. Vai quebrar, vai quebrar. Pronto, só aperta. Só aperta. Não. Você segura. É que não ouve já. Ele vai repetir, senão. Foi o que tu fez e tá reproduzindo, né? Pois é. Aí esse metido, última vez eu Aproveita quem quer tirar foto aí. mais rápido, né? Pra mim encher uma tela. Pra fazer outra